A dor de sentir-se inadequada permanece silenciosamente dentro de você. Serve como base invisível para a maneira como você expressa amor. Há uma razão pela qual você se vê despejando seu coração em alguém que não oferece nada em troca. E esse motivo não é sobre eles. Não tem nada a ver com sua identidade ou ações. É sobre você. Ele decorre de algo profundo, algo escondido da visão simples. Uma ferida que você ainda precisa enfrentar. Quando o amor começa a se sentir uma luta pela validação, quando você se desgasta, tentando demonstrar seu valor para alguém que não o reconhece, quando você racionaliza a indiferença deles com a fraca esperança de que algum dia possa mudar, o que o leva a esses momentos não é seu coração, é sua ferida. Esta ferida leva um nome, a ferida de se sentir indigno. É uma das lesões emocionais mais sutis, mais devastadoras, pois não grita por atenção. Ele permanece oculto, muitas vezes não reconhecido, mas influencia tudo. Toda escolha que você faz, todos os relacionamentos que você constrói, e a maneira como você dá e recebe amor. Muitas mulheres que amam deste lugar não têm uma visão emocional. Em vez disso, eles estão, no fundo, ainda se esforçando para provar sua dignidade pelo amor. Essa é a essência do assunto, pois se você acredita que o amor deve ser ganho, você já está começando a partir de uma posição de escassez. Carl Jung, certa vez, alertou que você não faz consciência se manifestará como destino. Essa verdade assustadora se revela quando suas feridas mais profundas assumem o controle de suas escolhas. Essas feridas incansavelmente o orientam em direção aos mesmos padrões assustadores, buscando-os emocionalmente indisponíveis. As almas fechadas, as almas danificadas que nunca podem realmente lhe oferecer algo genuíno. No entanto, eles acendem uma esperança enganosa dentro de você se eles pudessem amá-lo. Se você pudesse ser o único a alterá-los, talvez você finalmente provaria o seu valor. Mas aí está a armadilha. Você está tentando consertar sua autoestima através de alguém que é, por natureza, incapaz de amor. Isso não é mera coincidência. Isso reflete a própria essência do que você não fornece para si mesmo. Este ciclo não se originou com eles. Tudo começou com sua própria narrativa. Aqueles momentos sombrios em sua vida, quando você aprendeu que seu valor dependia de um esforço implacável. Você estava condicionado a ser mais obediente, mais perfeito, mais moderado, mais agradável, apenas para ganhar uma aparência de amor. Essa programação enterrou profundamente o seu inconsciente. E, agora, sem consciência, você se vê preso na mesma história trágica, agarrando-se à esperança de que desta vez seja diferente. Desta vez, ou outro escolherá você. Que desta vez, o amor prenderá os ferimentos do passado. Mas a verdade é muito mais sinistra. Enquanto suas feridas permanecerem no controle, tudo o que você experimentará é um vazio sufocante, frustração e a crença implacável de que você nunca é suficiente. Você dá tudo, você espera. Quando você descobre que seus sentimentos não são retribuídos, é fácil virar a culpa para dentro. Você pode pensar, talvez eu fosse muito impressionante, ou talvez minhas expectativas estivessem muito altas. Você pode até se perguntar se expressar meus sentimentos foi um erro. Nesse processo, muitas vezes sem perceber, você se torna seu pior inimigo. O que você deixa de ver é que esse padrão não é amor. É apenas um mecanismo de defesa. É a maneira da sua mente de tentar consertar feridas que permaneceram por muito tempo. A realidade dolorosa é que ninguém virá oferecer a você o amor que você nega continuamente. Ninguém pode ocupar o vazio deixado pelo seu próprio abandono. Reconhecendo essa verdade pode ser excruciante, mas mantenha a chave da sua libertação. Depois de entender isso, você deixará de pedir afeto. Você parará de racionalizar a ausência de alguém e perseguir aqueles que ignoram seu valor. Você entenderá que não precisa provar seu valor a ninguém. Se alguém não reconhecer seu significado, esse não é o seu ônus de transportar. Carl Jung descreveu a individuação como a jornada de integração interna, que começa quando você enfrenta bravamente suas feridas sem filtros. Quando você finalmente enfrenta a verdade que seu desejo de amor decorre de uma parte de você há muito negligenciada, surge uma figura sombria, sua criança interior, aquela menina frágil, clama por sua atenção. Ela deseja sua presença, sua validação, seu carinho.
Ninguém mais pode cumprir esse vazio. Ninguém mais pode amá-la como você deve. Esse ônus cai apenas em seus ombros. Se você não conseguir abraçá-lo, se encontrará preso nos mesmos relacionamentos tóxicos. Cada um com nomes, rostos e contos diferentes, mas sempre repetindo o mesmo ciclo sombrio, amando aqueles que não oferecem nada em troca. Antes de liderar os outros, pergunte a si mesmo de onde estou amando. Se seu amor brota do medo, abandono ou vazio oco, é hora de parar, para pausar, olhar para as profundezas da sua alma, para ouvir os ecos da sua dor, para curar, pois você não pode continuar a despejar sua essência em alguém que não tem capacidade para recebê-la. Este não é um ato de nobreza, é uma descida para o sacrifício emocional, e o sacrifício não cultiva o amor. Isso só drena seu espírito. Esse momento marca o começo, a raiz, o cerne de por que você é atraído por aqueles que não podem retribuir. No entanto, existe uma verdade ainda mais sombria que você deve se desvendar. O que há sobre esse vazio que atrai você? Por que esse desapego emocional prejudica seu coração? Por quê? Apesar de saber que eles são tóxicos, você não pode cortar os laços. Vamos nos aprofundar nesse abismo a seguir, pois dentro desse inquérito está a lógica oculta de sua ferida mais profunda. Por que você se vê preso na agonia que você te assombra? Por que você continua a amar de um lugar de vazio? O que o obriga a gravitar em relação àqueles que não oferecem nada além de sombras? Existe um tormento silencioso, abundante, mas implacável, que se entra em um padrão quando deixado para apodrecer. Essa dor o indica, levando seu olhar a se desviar, sussurros que o amor reside nas profundezas do seu sofrimento, convencendo-o de que, se alguém deixar de escolher você, a culpa está dentro de si mesmo. Assim, o ciclo começa, uma narrativa que se desenrola sem a sua consciência. Um conto em que você é perpetuamente atraído por aqueles que estão emocionalmente distantes, figuras descoladas e desapegadas que não podem lhe dar nada, mas de alguma forma travar sua presença em sua própria alma. Isso não é mera coincidência, não é um golpe de má sorte, nem é simplesmente uma questão de más escolhas em parceiros. É a sua ferida que fala, que escolhe, que repete o que parece muito familiar. Crescendo em um ambiente em que o amor era uma mercadoria rara, onde o carinho teve que ser conquistado através do sacrifício, você, sem saber, começa a equiparar o amor à dor, o medo e a espera, agonizante pela validação. Isso se torna sua bússola emocional, orientando-o a procurar a mesma energia em seus relacionamentos. Se essa revelação estiver começando a despertar seus sentidos, prepare-se pelo que está por vir. O sinal final é talvez o mais revelador de tudo. Seu coração continua a atrair o que ecoa seu passado, não como uma forma de punição, mas como um meio de curar o que permanece sem solução, para encerrar o que tal. Carl Jung articulou isso com notável clareza. O inconsciente está perpetuamente buscando se completar. Uma das maneiras pelas quais ele tenta conseguir isso é através da repetição simbólica. Sem o conhecimento de você se vê procurando por alguém que possa evocar os mesmos sentimentos que você experimentou com a figura que antes causou dor. No entanto, desta vez, você o faz com uma esperança oculta de que o resultado seja diferente. É aqui que começa a auto-engano mais profunda. Você começa a se convencer de que pode ganhar o carinho de alguém que é incapaz de amar. Você fica enredado com alguém emocionalmente distante, alguém que oscila entre proximidade e retirada. Em vez de se afastar, uma parte de você se apega ainda mais com força. Uma voz velha e familiar, enterrada no fundo, murmura: se eu puder fazer me escolher desta vez, então serei digno. Se eu puder ganhar o amor de alguém que reflete aquele que uma vez me machucou, então finalmente me sentirei completo. Mas esse amor permanece ilusório. E assim, você permanece, você espera, você suporta, você racionaliza. Você diz a si mesmo que está lutando por algo significativo, quando, na realidade, está apenas reexperienciando uma ferida antiga. Uma ferida criada a partir da privação, a partir da ausência, a partir de um período em que você teve que aceitar meros restos e rotular de amor. Como sua ferida se desenvolveu em um ambiente de escassez, agora você encontra uma estranha sensação de conforto em situações em que nada é oferecido, onde não há troca mútua,
onde você dá tudo e recebe apenas pequenos fragmentos, momentos triviais e insignificantes. No entanto, sua mente as transforma em grandes estruturas. Um olhar, uma mensagem, uma lembrança fraca, e sua imaginação preenche as lacunas. Seu coração se apega a uma promessa que nunca foi feita, com a possibilidade que nunca veio a ser. A realidade mais dura é quando alguém finalmente aparece que realmente vê você, que o trata gentilmente, que não exige que você ganhe o carinho deles, que não o menospreza. Você se afasta. Você se sente desinteressado. Você acha que é bom demais para ser real. Você sente que não é genuíno. Então, você se distancia. Por quê? Porque sua ferida não reconhece o amor saudável. Para você, o amor sempre esteve entrelaçado com luta, sacrifício e ansiedade. Quando não há turbulência, seu sistema fica inquieto. Isso não é amor. É um trauma emocional disfarçado de amor. Seu corpo se adaptou para permanecer em alerta alto, esperar decepção, temer o abandono. Assim, paradoxalmente, você se sente mais vivo nos relacionamentos que causam dor, porque o sofrimento se tornou sua zona de conforto. É aqui que o ciclo se torna viciante, porque cada vez que alguém o rejeita, desencadeia essa ferida antiga. A garotinha dentro de você, que nunca foi totalmente abraçada ou verdadeiramente vista, teve que se esforçar incansavelmente para ganhar até a menor quantidade de afeto. Ela ainda existe, esperando e esperando que um dia alguém finalmente diga: eu escolho você. Eu te amo. Essa garota, que sempre se sentiu inadequada, continua ansiosa por reconhecimento e amor. No entanto, você frequentemente procura essa validação nos lugares errados, de indivíduos que não têm a capacidade de fornecer o que você realmente merece. Consequentemente, esse ciclo continua. O amor se transforma em uma batalha que você constantemente perde, pois o custo dessa luta é a sua autoestima, sua energia e sua paz. Eventualmente, você pode se sentir inseguro se está lutando por amor ou apenas reexperienciando sentimentos de abandono. Este é o momento em que a consciência deve entrar em jogo. Enquanto suas feridas permanecerem escondidas na escuridão, elas ditarão seus relacionamentos. Eles mascararão a dependência emocional como amor, levando você a acreditar que você é o problema quando, na verdade, tudo o que você precisa é curar a parte de si mesmo que aprendeu a suportar o sofrimento, a se sentir amado. Você não exige que ninguém mude. Você deve despertar para perceber o padrão sinistro, para ver com forte clareza que o amor nascido de um vazio nunca lhe dará verdadeiro cumprimento, apenas aprofundar seu senso de vazio. A dura verdade é que você é digno de algo totalmente diferente. No entanto, para entender, você deve primeiro cessar a busca implacável do que pode lhe oferecer nada além de desespero. Aqui está o perigo do auto-engano emocional, justificando o injustificável, impulsionado pelo medo do abandono. Poucos ousam falar a verdade sobre relacionamentos tóxicos ou unilaterais. A maioria não permanece porque não tem força para sair. Eles permanecem porque teciam uma narrativa para racionalizar o irracional. Essa é a essência da auto-engano emocional. Um mecanismo de defesa sutil, mas poderoso, do inconsciente, protegendo você de confrontar diretamente a dor. Quando você se encontra com alguém que não atende às suas necessidades, que o torna invisível, confuso, explorado ou inadequado, uma parte de você está ciente. Você sente isso? Você sente isso à espreita nas sombras. Mais uma parte, a mais ferida, a mais frágil, leva para girar uma história diferente. Eles agem dessa maneira porque sofreram muito. Eu simpatizo com eles. É por isso que não pica tanto. Eles têm apenas medo do amor. No fundo, eu sei que eles se importam comigo. Eles apenas não têm os meios para expressá-lo. E assim, sem sequer perceber, você começa a vincular o relacionamento mais com suas fantasias do que com a dura luz da realidade. Você começa a tecer uma história que se transforma em abuso, em uma forma distorcida de sensibilidade, frieza em trauma assustador e indiferença em um pavor paralisante de amor. Tudo parece tão nobre, tão cheio de uma falsa sensação de compaixão. Mas sob a superfície está um medo profundamente enraizado. É um medo que muitos de nós abramos nas sombras de nossos corações. O medo que mal ousamos enfrentar, mesmo dentro de nós. É o medo de perceber que aquele que você valoriza não o escolheu. Que, apesar de cada pingo de esforço, todo ato de cuidado,
todo o sacrifício e todo o fragmento de sua alma que você se rendeu ainda não é suficiente para prender luz a você. Essa pessoa não vai se transformar, não para você, não por tudo o que você deu. E talvez, no fundo, você já sente essa verdade. No entanto, o medo se estende além de sua partida. O que realmente paralisa você é o pensamento arrepiante de ser deixado em paz. Suas feridas escaparam e suas ilusões quebraram. Nunca foi apenas sobre eles. Era sobre a narrativa que você construiu ao seu redor. Essa narrativa fez você se sentir vivo, como se não estivesse sozinho, como se tudo tivesse um propósito, como se o amor finalmente consertaria as fraturas. A perda mais agonizante é a quebra dessa ilusão. A própria história que você se apegou com esperança desesperada. Você se esforça para manter essa ilusão. Você cria justificativas. Você se convence de que eles estão enfrentando tempos difíceis, que sua distância emocional é temporária e eles acabarão retornando, que o silêncio deles não é um sinal de apatia, mas sim como resultado da fadiga. Ponto. Você se lembra dos momentos em que eles eram gentis e atenciosos, convencendo-se de que essas instâncias realmente representam quem são. No entanto, o que você está realmente envolvido é algo muito mais perigoso. Você está transformando seu sofrimento em uma justificativa. Bom, você está empunhando sua empatia como um escudo para se proteger contra a realidade. Porque se você visse as coisas claramente, se você reconheceu que elas estão aproveitando você, que o amor deles por você não corresponde aos seus sentimentos por eles, e que não há reciprocidade genuína, você enfrentaria o inimaginável. Você precisaria ir embora. Você teria que deixar ir. Você teria que estabelecer limites. E que, para você, ataca o cerne da sua ferida mais profunda. A que murmura você não é suficiente. Aquele que insiste se eu sair, ninguém jamais me amará realmente. Aquele que leva você a pensar que talvez você seja o problema. Que talvez suas expectativas sejam muito altas. Ponto. Assim, você opta pela rota que parece mais segura para o seu sistema nervoso: negação e auto-engano. O aspecto preocupante do auto-engano é que ela pode ser eficaz por um tempo. Oferece consolo momentâneo. Isso absorve a dor até que, eventualmente, seu corpo comece a se expressar com mais força do que seus pensamentos. A ansiedade se torna implacável. Você acha difícil dormir pacificamente. Você olha para o espelho e o reflexo olhando para trás é um estranho, um rosto assustador que envia calafrios na espinha. De repente, uma realização arrepiante supera você. Toda a sua existência gira em torno de alguém alheio à sua própria essência. Ponto. Essa verdade quebra seu espírito, não apenas devido à deterioração do relacionamento, mas porque você reconhece a traição de si mesmo. Você sufocou seus instintos, encolhendo-se para se encaixar nas sombras do carinho deles. Você confundiu resistência com amor, tornando-se um mestre em perdoar transgressões que nunca foram reconhecidas. Tudo isso impulsionado por um medo paralisante da solidão. Ponto. No entanto, esse pavor, esse terror sufocante do abandono, não é um novo espectro. Foi semeado há muito tempo nos cantos mais escuros do seu passado. Naqueles momentos desesperados em que o amor foi retido, deixando você se sentindo invisível, você virou a culpa para dentro. Você aprendeu a ser o acolhedor, o sofredor silencioso, aquele que nunca expressa descontentamento, aquele que espera, que se dobra, que pede nada. E agora, você se sente preso em um ciclo familiar e sinistro. Essa cicatriz não exalada ainda permanece, sussurrando insidiosamente que se você pudesse ser mais paciente, mais compreensivo, mais amoroso, talvez eles finalmente reconhecessem seu valor. Mas aqui está a verdade sombria: eles nunca o farão. Não porque você não tem o direito de amar, mas porque quando você ama suas feridas, você é motivado pela necessidade e não pela autoestima. As almas que você atrai para sua órbita não estão lá para consertar seu quebrantamento. Eles apenas esperam as sombras que ainda permanecem dentro de você. O ciclo continua e os rostos podem mudar, mas a dor permanece inalterada. Há um vazio familiar quando eles não respondem, uma esperança assustadora de que os piscam quando mostram uma pitada de afeto. Os indivíduos que você atrai para sua vida não estão lá para consertar suas feridas. Eles apenas espelham as partes de você que ainda sofrem de cura.
É por isso que o ciclo persiste. O mesmo vazio permanece quando eles não respondem, e a mesma esperança frágil surge com seu calor fugaz. Você se mantém segurando por meses, às vezes anos, até décadas. Há um sonho que você criou, ansiando por se transformar em realidade. Mas nunca, pois nunca foi amor, era apenas um reflexo de seus próprios medos. O ato mais corajoso não é esperar em vão. A verdadeira coragem está em confrontar a dor, ao reconhecer as mentiras que você disse a si mesmo, racionalizando o irracional, porque você temia viver sem a ilusão reconfortante. No entanto, é aqui que começa a transformação verdadeira, quando você cessa a auto-engano, quando escolhe enfrentar a realidade, mesmo que ela dê, quando você representa sua dignidade e não pelo seu desespero. É um caminho difícil, mas é essencial, pois a mudança genuína não pode ocorrer sem uma medida de severidade e de honestidade. Às vezes, a verdade mais difícil é a que finalmente o liberta. Após um rompimento doloroso ou retornando a um relacionamento drenado, muitas pessoas se veem lutando com a mesma pergunta: como isso aconteceu novamente? O aspecto mais doloroso não é apenas a própria mágoa. É a percepção de que, apesar de todos os compromissos assumidos para si mesmo, os mesmos padrões foram repetidos. Isso não é mera coincidência. É um mecanismo inconsciente. Esses padrões são tão profundamente arraigados que a força de vontade sozinha não pode alterar. Carl Jung declarou apropriadamente: o que você não faz consciência se manifestará como destino. Isso é precisamente o que ocorre com feridas emocionais não existentes. Eles não permanecem em silêncio ou simplesmente desaparecem com o tempo. Em vez disso, eles se manifestam e se disfarçam. Eles aparecem em seus relacionamentos, na maneira como você ama, anexa e sacrifica, até que você enfrente, reconheça, abraça e comece a transformá-los. Quando uma ferida se origina na infância, como abandono, rejeição, traição, humilhação ou falta de amor, deixa uma marca duradoura no seu plano emocional, criando um mapa interno. A partir desse ponto, você começa a repetir o padrão, não por um desejo de sofrer, mas porque sua alma procura resolver uma história inacabada. E onde ele busca fechamento, em seus relacionamentos, como conexões íntimas fornecem o cenário ideal para o seu inconsciente reencenar a dor não resolvida. Nas sombras de seus lugares mais queridos, onde a vulnerabilidade mostra sua alma e seu coração oferece seus presentes mais profundos, os espectros de seus traumas anteriores despertam. É por isso que o amor pode atacar com uma ferocidade vertiginosa, fazendo você se sentir como se desenterrou sua alma gêmea, aquele fragmento indescritível de si mesmo perdido no abismo do tempo. No entanto, o que se desenrola não é a mão do destino, mas um reconhecimento assustador, um reconhecimento inconsciente. Suas feridas ressoam com a energia deles, não do calor da luz, mas pelo aperto frio da dor. Seu corpo sussurra: isso ecoa ao abandono que eu uma vez sofri. Em vez de fugir dessa escuridão familiar, você permanece, agarrando-se à esperança de que desta vez você possa consertar o que está quebrado, para que você possa reescrever a narrativa trágica. Mas a verdade é que essa pessoa não está lá para curar suas cicatrizes. Eles apenas servem como um espelho, refletindo a agonia não resolvida dentro de você. Até que essa verdade perfure sua consciência, você se sentirá preso em um ciclo implacável de trauma. Os ficobras podem mudar, mas a ferida permanece inalterada. O trauma tem uma maneira sinistra de atrair de volta ao familiar, mesmo quando essa familiaridade é um veneno lento. Isso convence de que o novo é perigoso, que o saudável é mundano e que a paz é uma ilusão, pois o seu próprio ser aprendeu a prosperar no caos. Quando a paz finalmente chega, pode deixar você se sentindo perdido e inseguro de como abraçar. Lá, seu sistema nervoso pode reagir com pânico e seu coração pode parecer doloroso. Este é o impacto sutil do trauma emocional não resolvido. Isso liga à dor que você conhece muito bem, afastando você das próprias experiências que podem levar à sua cura. Se você permanecer inconsciente dessa dinâmica, suas feridas persistirão em recriar as mesmas situações dolorosas que antes causaram mágoa. O aspecto mais comovente é que isso acontece com seu próprio consentimento. Você se vê justificando, defendendo e agarrado à dor,
não por um desejo de mais sofrimento, mas porque você equivaleu a sofrimento de amor. Se você foi criado para acreditar que o amor deve ser conquistado, que deve lutar por isso, esperar por isso e provar seu valor, então, quando alguém lhe oferece amor genuíno e incondicional, parece estranho e assustador. Não se alinha à sua bússola interna. Consequentemente, você pode se encontrar gravitando em relação àqueles que não estão disponíveis, àqueles que não escolhem você e àqueles que o deixam se sentindo inadequado. Ponto. Isso não é uma questão de tolice. É o seu trauma ainda segurando as rédeas. E esse trauma não simplesmente se dissipa porque alguém o ama profundamente. Não encolher com o carinho sozinho. A verdadeira cura começa com a consciência, quando você reúne a coragem de refletir sobre seu passado através de uma nova lente. Quando você chega à dolorosa percepção de que a garotinha que foi deixada para trás, que acreditava ter que ser impecável para ganhar amor, ainda está lá, ainda ansiando por alguém vir e dizer: eu vejo você, você é suficiente, você não precisa continuar lutando. No entanto, ninguém pode realmente oferecer a ela essa garantia. Nenhuma, mas você. Enquanto você buscar a cura de fontes externas que só podem ser encontradas, você continuará a cair nas mesmas armadilhas emocionais. Relacionamentos não consertam feridas. Eles os colocaram nus, revelando o que você ainda precisa adotar. E sim, essa revelação pode ser excruciante. No entanto, também é um presente. Para cada vez que a mesma dor ressurge, você recebe uma escolha: afundar mais na mágoa ou navegar por essa dor em direção à cura genuína. A repetição não é sua punição, é o seu reflexo. Quando você finalmente aprende a olhar para essa reflexão sem julgamento, sem vergonha e com total honestidade, o ciclo começa a se desfazer. Não em um instante, não da noite para o dia, mas começa a quebrar. Começa quando você deixa de perseguir o que continua a enrolá-lo, quando você escolhe parar de defender o indefensável, quando estabelece limites não por arrogância, mas de um profundo amor próprio, quando você decide se afastar, não porque seus sentimentos desapareceram, mas porque você se recusa a continuar sofrendo por alguém que não consegue que não seja o coração. Isso marca o início do verdadeiro despertar. Para uma mulher que confrontou suas feridas com compaixão, não permanece mais em lugares onde o amor não é retribuído. Ela deixou de lado os remanescentes de restos emocionais. Ela não mais se engana a acreditar que uma mera sombra do amor é suficiente. Essa mulher, que olhou para o abismo de seus relacionamentos anteriores, fez a escolha assustadora de se curar, recusando-se a reviver seu trauma. Em vez disso, ela o transmira, transformando sua dor em uma sabedoria sombria. A partir desse lugar sombrio, ela começa a amar novamente. Não de um lugar de falta, mas de uma profunda consciência, de uma sensação de totalidade, consertando as feridas e fazendo escolhas diferentes. Este é o despertar que altera tudo. Chega um momento arrepiante na vida de todas as mulheres. Uma mulher que amou através de suas cicatrizes, quando há algo dentro de suas fraturas. Mas, desta vez, quebra de maneira diferente. Desta vez, não a mergulha nas profundezas do desespero. Em vez disso, cria uma fissura que permite que a luz se infiltre. É uma ruptura que não a aniquila, mas a revela. Olhos, sua alma, sua verdade crua. Naquele momento, mesmo em meio à agonia, às lágrimas e ao pavor invasor, existe uma parte dela que nunca pode sucumbir ao sono novamente. Esse momento chega quando o peso do engano emocional se torna insuportável, quando as desculpas pelo que claramente não é o amor não podem mais ser sustentadas. Quando a busca implacável do que nunca a abraçou realmente se torna um fardo cansado. E mesmo que seu coração ainda se apegue a alguma coisa, ela escolhe ir embora. Mesmo que pique, ela escolhe liberá-lo. Mesmo que todo o seu ser tremendo, ela se escolhe. Esse é o verdadeiro ato de despertar. Ninguém mais pode realizar essa jornada para você. Curar uma ferida não é uma ocorrência mágica, não é uma jornada direta. Não envolve acordar um dia para encontrar tudo perfeitamente resolvido. A cura é mais profunda e complexa do que isso. É genuíno e não filtrado. Envolve se enfrentar e reconhecer: sim, eu era aquela garotinha que se sentia inadequada. Sim, aprendi a amar através do sacrifício, da espera e do medo. Sim, eu me traí repetidamente para evitar perder os outros. No entanto,
também significa olhar para si mesmo com profunda compaixão e apresentar o elemento único que transforma tudo, não mais. Chega um momento em que a dor não pode mais servir como uma desculpa válida. Em vez disso, torna-se motivação, não justificar o que você tolerou, mas começar a construir a vida e amar você realmente merece. Isso é cura. Ele muda de reagir da dor para fazer escolhas de um local de consciência. Carl Jung descreveu o processo de individuação como uma jornada sagrada, onde a alma se encontra. É um caminho de despertar interno, onde você começa a parar de viver para os outros, que não é mais moldado por expectativas, máscaras ou funções que você adotou. É o momento em que você decide não abandonar a si mesmo para se encaixar ou obter aceitação. A individuação é o ato corajoso de integrar sua sombra, suas feridas e seu passado, não para escondê-las, mas para compreendê-las totalmente. Ao obter entendimento, você deixa de projetar seus sentimentos no mundo. Você para de tomar decisões conduzidas por vazio, dor ou medo. De repente, a necessidade de validação de outros diminui. Você não se sente mais compelido a provar seu valor através do carinho de outra pessoa porque, finalmente, algo ressoa profundamente dentro de você. Algo que nunca foi ensinado quando você mais precisava. Você é suficiente. Essa percepção não é apenas um ditado reconfortante. É uma verdade profunda. Você não sente mais a necessidade de procurar validação de outras pessoas, pois reconhece essa verdade essencial dentro de si. Esse entendimento se torna arraigado em sua essência quando você se compromete a fazer o trabalho interior. Quando você enfrenta a dor que há muito evitou, quando você para de fugir, pare de implorar, pare de perseguir e comece a caminhar. Passo a passo, volte ao seu verdadeiro eu, em casa. Esse caminho não deixa de ter seus desafios ou imperfeições. Haverá obstáculos, momentos de incerteza e momentos em que você deseja as mesmas coisas que antes causaram dor. Pois é assim que o sistema emocional opera. Tende a reverter para o que sabe, mesmo que seja prejudicial ou angustiante. No entanto, você mudou. Você reconhece o padrão. Você atingiu o fundo do poço e, embora pareça um final, na verdade foi o começo. O limiar sombrio que o levou a descobrir seu verdadeiro valor. Quando uma mulher olha para o abismo de sua própria verdade, ocorre uma transformação sombria. Ela deixa de trocar com sua dignidade, não perdendo mais sua essência naqueles que oferecem apenas sombras de indiferença. Os pedidos desesperados pelo amor daqueles que só podem fornecer vazio desaparecem em silêncio. Essa mudança altera tudo. Nas profundezas de sua solidão, ela descobre uma paz assustadora, uma que ressoa mais profunda do que o clamor da companhia tóxica. Ela começa a saborear seu próprio silêncio, sua própria carne, suas próprias escolhas. O amor emerge não de um lugar de escassez ou desespero, mas de um senso de completude. As decisões são tomadas de um local de consciência, não das cicatrizes do passado. Quando o amor finalmente chega, não incuta mais dúvida ou a obriga a perseguir. Lá, isso não a menospreza ou deixa a sensação diminuída. O amor verdadeiro não sumina sua energia. Isso não a força, é uma batalha diária pelo reconhecimento. O amor genuíno a percebe mesmo em seus momentos tranquilos, protegendo-a sem uma palavra. Ele a escolhe não através de promessas ocas, mas através de ações mergulhadas em significado. Mais crucialmente, o amor real não tenta preencher o vazio. Simplesmente caminha ao lado dela, enquanto ela aprende a nutrir que se esvazia. Esta é a transformação que se desenrola quando ela começa a fazer escolhas diferentes. Não porque o medo desapareceu, nem porque sua capacidade de amar diminuiu, mas porque ela finalmente se abraçou com uma prioridade. Ela acorda com a percepção de que o amor mais vital não é o que ela procura dos outros, mas a que ela se negou há muito tempo. Essa realização transforma tudo. A cura de suas feridas significa que você cessa a busca do amor e começa a incorporar. Você chegou tão longe na vida porque, no fundo, você já estava ciente dessa verdade. Uma parte de você relutava em continuar experimentando a mesma dor com rostos diferentes. Embora evidente, sua narrativa não termina no ponto de seu quebrantamento. Começa genuinamente no momento em que você decide parar de repetir a mesma dor em todas as opções que você faz. A cura não equivale ao esquecimento. Envolve enfrentar suas experiências com clareza e compaixão e optar por não se negligenciar por causa de outra pessoa.
Uma mulher que abraça a cura não se torna distante, fechada ou desconfiada. Bom, em vez disso, ela se torna consciente. E essa consciência concede sua liberdade, preparando para parar de implorar por amor. Liberdade de liberar encargos que nunca eram dela suportar, e liberdade para afirmar: não entrei nesta vida para implorar pelo que mereço justamente. Carl Jung postulou que a alma tem um impulso inerente à totalidade, que não pode ser alcançada ao confiar nos outros para cumprir você. É alcançado quando você decide nutrir sua própria integridade por dentro. Hoje, você está preparado para liberar padrões antigos, deixar de lado o trauma e abandonar a versão de si mesmo que pensava que ela precisava ser escolhida para valer a pena. Hoje significa um novo começo, um que surge da verdade e não do medo. Se isso ressoar com você, compartilhe. Nos comentários não busco mais o amor. Eu incorporo o amor. Desse ponto de vista, faço escolhas diferentes porque essa é a mulher que estou me tornando. Esta é a mulher que finalmente estou me permitindo ser. Se você chegou a esse ponto, é um sinal de que você está pronto. Pronto para mudar sua vida, mas lembre-se, isso é apenas o começo. Assista ao próximo vídeo. Isso o surpreenderá e o levará mais longe nessa jornada transformadora. Clique agora, assine e ative notificações para que você nunca perca o conteúdo que possa alterar sua perspectiva sobre tudo. Vejo você no próximo.